Boa noite a todos. É com muita alegria que eu, pela primeira vez, estou nessa casa como oradora, onde estou sendo muito bem acolhida. E espero que a mensagem venha hoje de encontro àquilo que nós todos precisamos escutar. Chico nos deixou uma mensagem muito bonita que diz que em qualquer parte a vida te conhece pelo que és, mas apenas te valoriza pelo que fazes de ti. A vida, o todo, Deus, nos conhece pelo que somos. Conhece a nossa essência, o nosso eu sou. Mas apenas nos valoriza por aquilo que nos tornamos, por aquilo que fazemos de nós mesmos. A doutrina espírita já nos traz desde o início, nas suas obras mais básicas, que para que nós possamos avançar na nossa caminhada evolutiva, nós precisamos nos reformar intimamente. Nós precisamos nos tornar melhores a cada dia, a cada ano, a cada existência, a cada encarnação que passamos aqui sobre a face desse planeta. Nós sabemos que todos somos já espíritos antigos. Não é a primeira vez que encarnamos na Terra. Todos nós sabemos, de acordo com essa doutrina que nos explica, que nós já tivemos diversas existências, que essa não é a nossa primeira. E o homem já habita a Terra há milhões e milhões de anos. E quando eu digo o homem, eu estou falando de nós. E nós, ao longo de todas essas nossas existências e encarnações, nós fomos alcançando, galgando patamares mais altos de evolução. Mas lá no início, isso nós estamos falando de muito tempo atrás, de milhões e milhões e milhões de anos atrás, quando a Terra foi criada, sob o comando de Jesus e os espíritos da sua ordem, em que tudo foi preparado perfeitamente nesse planeta para que nós pudéssemos habitar e para que todas as espécies que hoje vivem aqui pudessem habitá-lo, e isso está muito bem explicado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier. Nesses primórdios, quando o homem ainda nem tinha a forma que nós temos hoje, quando ele era muito mais parecido com um macaco, com um símio, com braços muito mais longos, com muito mais pelos no corpo, com feições muito mais grotescas do que as que nós temos hoje, esse homem era regido pelos seus instintos. Esse homem de que nós estamos falando não era um macaco. Há que fazer uma distinção muito importante, né? Que a doutrina já vem nos explicando em muitos dos livros da literatura espírita, que não houve uma descida da árvore. Isso está, inclusive, no Caminho da Luz, contrariando um pouco a teoria da evolução de Darwin. Mas eu acredito que ainda haverá muita discussão sobre isso, ainda haverá muita informação, inclusive espírita, que vai fazer melhor essa distinção. Mas não houve uma descida da árvore. O que acontece é que o DNA do homem e o DNA dos símios, do macaco, são muito parecidos. E a evolução dessas duas linhagens foi paralela, foi muito próxima. E daí a semelhança enorme que existe até hoje, né, do homem com os macacos e muito mais nesses primórdios de que nós estamos falando. Mas isso é papo para uma outra ocasião, para uma outra palestra. O homem, então, nessa época, ele era totalmente regido e dirigido pelos seus instintos. Por quê? Porque naquela época não existia nem idioma, não existia linguagem. Linguagem existia, corporal. O homem se comunicava como? Através de grunhidos, de gritos, de urros. E para assegurar a sua sobrevivência, ele precisava usar os seus instintos para proteger o seu abrigo, ele precisava usar os seus instintos para proteger a sua caverna, para proteger a sua prole, precisava usar os seus instintos para a sua sobrevivência, para a sua nutrição, para proteger o alimento que ele conseguia, porque senão viria outro e roubaria dele. E para tudo isso ele precisava usar da sua agressividade,
nós já fomos muito mais agressivos do que somos hoje. E aí tem gente que pensa, nossa, mas é possível, né? Que a gente tenha sido mais agressivo do que nós estamos sendo hoje? Na verdade, nós nunca fomos tão bons quanto nós somos hoje. A lei de Deus é uma lei de evolução sempre. Nós nunca regredimos, nós sempre evoluímos. Por mais que pareçamos tão imperfeitos ainda, por mais que ainda o homem, e eu digo a raça humana como um todo, parece que está regredindo e que está se tornando cada vez mais violenta, mais bárbara, nós estamos equivocados. Hoje nós somos o melhor que nós já pudemos ser. Mas voltando lá aos instintos, nós usávamos, portanto, de muita agressividade nessa época. Só que com o tempo, nós fomos conseguindo nós fomos aprimorando as nossas relações sociais. Nós fomos criando laços. Primeiro com aqueles com que nós simpatizávamos mais, que se tornaram companheiros ali, foram se formando as primeiras famílias. E depois nós fomos desenvolvendo sentimentos de competitividade, de inveja, de ódio, de camuflagem das nossas próprias imperfeições, mas também sentimentos de compaixão, de proteção, de apoio ao ver um outro companheiro em desvantagem. E aí nós fomos então aprimorando os nossos laços e as nossas relações sociais. Todos esses passos que nós fomos galgando, na verdade foram séculos para que isso fosse acontecendo, ou milênios para que isso fosse acontecendo. Tudo acontece muito lentamente quando nós falamos em evolução, principalmente evolução moral, que é sobre essa que nós estamos falando aqui. Em um ponto dessa evolução, quando ainda nós éramos muito primitivos, habitando aqui a face da Terra, que ocorreu em um sistema. Nós habitamos o sistema solar, existem outros vários sistemas no nosso universo. Que foi o que aconteceu? Que em um desses sistemas, chamado Capela, um dos globos, um dos planetas desse sistema, estava passando mais ou menos pelo que passa hoje o planeta Terra. Um período de transição. Nós sabemos que estamos aqui passando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E esse planeta lá do sistema de Capela estava também passando por algo parecido. Ele estava evoluindo. Acontece que alguns habitantes daquele planeta não estavam acompanhando a evolução dos habitantes dali e estavam atrapalhando. Não poderiam mais reencarnar naquele planeta. Acontece que eles eram muito mais evoluídos moralmente, intelectualmente, tecnologicamente, do que nós, primitivos habitantes aqui do planeta Terra. E o que aconteceu? Que esses habitantes lá de Capela, que não acompanhavam aquela evolução e não poderiam mais reencarnar ali, foram enviados para a Terra. Muita gente aqui já deve ter escutado falar dos exilados de Capela. É disso que nós estamos falando. Existe inclusive um livro que fala só a respeito disso, com muito mais detalhes sobre todo esse processo. Quando nós falamos em transição planetária, que é o que está acontecendo neste momento aqui na Terra, e isso que eu estou narrando de Capela, nós precisamos deixar de lado aquele mito que nós temos, de que vão descer naves espaciais do céu e vão vir buscar os escolhidos, vão descer discos voadores e nós temos que estar preparados. Não é nada disso. Como que acontece essa transição? Através do processo reencarnatório. Nós desencarnamos e não encarnamos mais naquele planeta. Ou nós desencarnamos, encarnamos em outro planeta, e é através do processo reencarnatório que vai havendo essa separação, digamos. E isso também explica muito o fato de nós vermos com tanta frequência hoje em dia os desencarnes em massa que nós vemos na Terra, de várias pessoas desencarnando ao mesmo tempo. E é por isso também que nós vemos espíritos diferentes encarnando neste momento na Terra. Na verdade, de acordo com a literatura espírita, esse processo vai se intensificar muito mais a partir
de 2057, 2058. Então ainda faltam alguns anos para que isso se intensifique, mas o planeta já está sendo preparado para essa modificação e para essa transição pela qual nós estamos passando. Bom, com os exilados de Capela que vieram aqui para o planeta Terra auxiliar aqueles primitivos na sua evolução, para que isso se desse de forma mais rápida, o que aconteceu? Nós conseguimos aprimorar a nossa inteligência. Eles nos ajudaram moralmente, porque já tinham uma moral mais avançada. Eles nos ajudaram intelectualmente, porque já tinham muito mais conhecimentos intelectuais do que nós primitivos. E eles nos ajudaram também cientificamente, tecnologicamente, em todos os ramos. Portanto, eles eram mais avançados e puderam ajudar aqueles habitantes a caminharem um pouco mais rápido na sua evolução. Claro que eles não vieram de boa e espontânea vontade. Muitos eram intuitivamente, digamos, revoltados com a situação. Eles sabiam que não poderiam mais ficar naquele planeta e que teriam que reencarnar em outro planeta para ajudar seres muito mais atrasados do que eles. Mas, como eu disse, isso nós não vamos entrar em detalhe porque é papo para uma outra ocasião. Portanto, como nós dissemos, essa impressão que nós temos de que a raça humana está ficando cada vez pior é equivocada. Mas então, por que nós vemos tanta barbárie hoje em dia? Na verdade, hoje nós temos mais acesso à informação. Isso também ajuda para que nós possamos ver muito mais, de maneira muito mais chocante e em tempo real, tudo o que acontece no mundo. Coisa que antigamente eu estou dizendo, Idade Média, por exemplo, não acontecia. Não existia ainda nem rádio, né? Quanto mais televisão, internet. Então, hoje nós ficamos sabendo da informação muito mais rápida. E outro detalhe é que no estágio moral que nós estamos hoje, no patamar que nós conseguimos já galgar de evolução, para nós, que já temos uma consciência um pouco mais desperta em relação ao que é bom, ao que é ruim, ao que é fazer o bem e ao que é fazer o mal a alguém, o mal se torna para nós muito mais chocante. Nós nos impressionamos hoje, nos revoltamos muito mais do que quando estávamos lá na Idade Média ou muito antes disso, né? Na época de Jesus, por exemplo, do que hoje. Hoje nós nos impressionamos muito mais com o mal e isso também é algo necessário para que a mudança seja feita, para que essa transição possa ser feita. Certa vez eu estava muito desesperançosa em relação à humanidade, à raça humana, foi quando aconteceram aqueles ataques do PCC em São Paulo, alguns anos atrás. E eu estava muito triste e até aterrorizada com tudo aquilo. E meio que para me distrair, não foi nem para procurar instrução, mas para me distrair, eu abri o Livro dos Espíritos, falei, deixa eu ler um pouco alguma coisa diferente para ver se eu saio dessa sintonia daquilo tudo que estava passando na televisão. E eis que, justamente, me cai em uma pergunta em que o Espírito da Verdade esclarece que o mal, que é necessário que o mal se apresente de forma muito evidente para que possa começar a ser empreendida a mudança pelos bons. Portanto, talvez seja necessário que nós nos choquemos realmente com o mal que nós vemos hoje na mídia, no mundo e inclusive à nossa volta, muitas vezes na nossa rua, não é? Para que possa começar a ser feita uma mudança por aqueles que já não mais aceitam essa situação. Por quê? Porque já tem uma consciência mais desperta em relação ao que é o bem, ao que é o mal, ao que é fazer o bem, ao que é fazer o mal. O que nós vemos hoje no nosso grau atual de evolução é uma alternância entre instinto e inteligência. Como nós dissemos, lá no início era puro instinto. Hoje é pura inteligência? Não, ainda não. E nem deverá ser. O que nós vemos é uma alternância entre instinto e inteligência, de acordo ou proporcionalmente ao grau de adiantamento de cada espírito aqui encarnado. Acontece que, muitas vezes ainda, nós nos pegamos
agindo pelos nossos instintos mais primitivos, mais primários, não é? Nós dissemos lá no início que o homem primitivo urrava, gritava, esperneava, grunhia. Hoje nós não fazemos isso, né? Ninguém fica reclamando, grunhindo pela casa. Ninguém grita com alguém em casa ou no trabalho, ou seja lá onde for, não é? Ou seja, todos nós ainda nos pegamos agindo pelos nossos instintos mais primários, mais primitivos, mas já melhoramos muito. Porque o instinto, na verdade, é o quê? O instinto é uma manifestação automática do nosso organismo. Ao passo que a inteligência é o quê? É a expressão do nosso pensamento lúcido. Ou seja, manifestação automática do nosso organismo, por quê? Se alguém nos lança um objeto no rosto, qual é a nossa reação? Colocar a mão na frente. É claro, é uma manifestação automática do nosso corpo. E a nossa inteligência? A inteligência já é para os momentos em que nós precisamos expressar o nosso pensamento lúcido, a nossa lucidez. O instinto, ele impõe, através do quê? Da dominação. O instinto impõe sempre. A inteligência expõe, através de argumentos lógicos. Isso, nós ainda podemos ver, por exemplo, no meu caso, na minha família. Pouco tempo atrás, na minha infância. Qual era o método utilizado pelos pais, ou principalmente pelo pai da família, para controlar os seus filhos? Dominação. Alguém aqui discorda? Né? Tinha um pai bonzinho que tinha diálogo alguns anos atrás, e poucos anos atrás, eu estou dizendo, os pais ainda tinham de usar, ou usavam, não é, da dominação para controlar os seus filhos. Não tinha conversa. É assim porque eu quero. Não tinha o quê? Argumentação. Hoje, funciona esse método com as crianças? Já está começando a não funcionar. Hoje, para uma criança que você impõe através da dominação, provavelmente ela vai ser mais revoltada e vai desafiar mais ainda os pais. Porque, na verdade, hoje nós precisamos mais do que com esses espíritos que estão reencarnando na Terra, já preparados para auxiliar nessa mudança. Argumentos lógicos, não é? O instinto... um outro detalhe em relação à dominação e argumentos lógicos. Religiões. No passado, o homem precisava de religiões, porque ainda estava na infância, não é? Do seu adiantamento moral. Ele precisava de religiões que impunham o medo e que impunham a dominação. E por isso, por tanto tempo, nós precisamos ser tementes a Deus. Deus, aquela figura personificada por algumas religiões e dominadora e punitiva, era necessário. Porque na época nós não tínhamos ainda discernimento, nós ainda não tínhamos adiantamento moral para compreender as coisas que nós hoje compreendemos. Nós não tínhamos ainda a doutrina espírita, que foi ser codificada apenas em 1857, quando começou a codificação. Então, antes disso, nós precisamos de muita dominação. Nós precisamos ser tementes a Deus. Hoje, com o que nós já conhecemos um pouco da doutrina espírita, nós precisamos ter medo de Deus? De maneira nenhuma. Nós não vemos mais Deus como aquela figura, como eu disse, personificada, em forma de homem, sempre, não é? Dominador, punitivo, vingativo, não é? Não, hoje nós não precisamos mais disso. O instinto, ele gera desarmonia, ele gera transtorno muitas vezes da razão, ele desequilibra a nossa razão. Ao passo que a inteligência propõe o quê? Soluções de bem-estar. Quantas vezes nós, levados ainda por nossos instintos mais primitivos, nos vemos às vezes agressivos, atacando como se fôssemos bichos, não é? Qualquer pessoa, seja dentro da família, seja no trânsito, no trabalho, em comunidade, seja inclusive assistindo um jogo de futebol. Nós vemos os nossos instintos mais animalescos ali se manifestando e criando o quê?
em nossa mente depois que passa aquela explosão? Desarmonia mental. Nós não nos sentimos bem com nós mesmos. E por quê? Porque já temos uma consciência desperta. E isso é a nossa consciência que já fala conosco, nos advertindo. Olhe bem, você está agindo simplesmente pelos teus instintos e não com a sua inteligência, procurando uma solução de bem-estar para você e para aqueles que convivem com você. O instinto é necessário para quê? Para a preservação do nosso corpo. Ao passo que a inteligência é necessária para quê? Para as nossas conquistas intelectuais, morais, tecnológicas, culturais. Nós precisamos, portanto, dos instintos? É claro que sim. Se eu estou andando numa rua sozinha, uma rua vazia, e de repente percebo que estou sendo seguida, o que acontece? O meu corpo se manifesta imediatamente. Os pelos se arrepiam, as pupilas se dilatam, o coração começa a bater mais forte, a adrenalina sobe. Por quê? Porque o meu corpo está pronto para reagir. Portanto, o instinto é necessário para a preservação do nosso corpo, ele é algo natural. Mas a inteligência é necessária para quê? Para as nossas conquistas. Para as nossas conquistas morais, intelectuais, tecnológicas, culturais. Portanto, nós temos que nos livrar dos instintos. Eu tenho que deixar os instintos para trás então e viver só de inteligência? Não, de maneira nenhuma. Mas, na verdade, nós temos que dominar e que educar os nossos instintos. Porque eles se tornam um sexto sentido para nós. Além dos nossos 5 sentidos, quando nós temos os nossos instintos, as nossas tendências, as nossas paixões sob nosso domínio, sob nosso controle, isso passa a ser um sexto sentido para nós. E instinto e inteligência, quando caminham juntos, podem transformar um homem em santo, como nos disse Divaldo Pereira Franco. Quando o instinto é guiado pela inteligência, portanto, ele se torna um grande instrumento para a nossa própria felicidade. Nós não temos que nos livrar dos nossos instintos, mas dominá-los, educá-los. Na questão 908 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas. Como que eu vou saber quando uma tendência, uma paixão, um instinto deixa de ser bom? E então a resposta que ele recebe faz uma comparação, que as paixões são como um cavalo, que quando é dominado, ele é muito útil, ele pode trabalhar para nós. Mas quando ele está fora de controle, quando é ele que domina, quando o homem não tem as rédeas desse cavalo, ele pode ser muito perigoso. Portanto, reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. E aí Kardec comenta a essa pergunta que as paixões são alavancas que aumentam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força, que manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Então, se nós tivermos instintos, paixões, as nossas tendências, mais primitivas lá sob nosso domínio, elas podem trabalhar por nós. São as alavancas que movem o homem, mas tem que ser muito bem controladas, tem que ser educadas. Um exemplo disso é a força sexual. Quando é o indivíduo que governa a sua força sexual, ela é um instrumento da providência. Para quê? Primeiro, para a reprodução da espécie, para a preservação da espécie, e segundo, para a harmonização das relações conjugais. Mas se é a força sexual que controla e que dirige o homem, ela passa a ser um instrumento de grande perturbação. Então, isso é uma paixão, digamos, que nós podemos ver aqui, que no momento em que ela deixa de ser controlada e que é ela que controla, ela pode ser muito perigosa e pode ser muito perturbadora para aqueles sob sua influência. Na questão 909 ainda, ele pergunta, mas o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços?
E qual é a resposta que ele recebe? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Como somos poucos os que nos esforçamos para vencer as nossas más tendências. O que nós fazemos na maioria das vezes é entrar em um ciclo de repetição. Nós deixamos que essas nossas más tendências se enraizem em forma de hábitos inferiores no nosso dia a dia, que pode ser em forma de maledicência, que pode ser em forma de reclamação. Vocês já perceberam que tem gente que não consegue viver sem reclamar? Isso vira um hábito, isso se enraiza de tal forma na pessoa que ela não consegue mais controlar, ela não consegue mais viver sem reclamar. Não consegue mais viver sem falar da vida do outro, que se sentar para conversar com alguém não tem assunto, porque só sabe falar da vida do outro. E isso tudo vai se enraizando. E isso tudo retarda o nosso crescimento moral e retarda, portanto, a nossa evolução nesse planeta. E muitas vezes essas más tendências são carregadas de encarnação para encarnação. Vícios, né, como drogas, álcool, a gente não precisa nem dizer o quanto eles se enraizam em nós e nós acabamos ficando escravos dessas tendências. Eles passam a ser aquele cavalo perigoso que está fora de controle. E nós muitas vezes nos arrastamos por existências, por várias encarnações, carregando aquela má tendência durante várias encarnações. Segundo Joana de Ângeles, as paixões, os nossos instintos, constituem ainda parte do nosso ser. E enquanto nós ainda habitarmos a carne, enquanto nós ainda necessitarmos de um corpo material e reencarnarmos no planeta Terra, nós ainda seremos ou necessitaremos das nossas paixões e dos nossos instintos. Só que eles se dirigirão para uma direção perturbadora ou para uma direção edificante, dependendo das nossas escolhas e dependendo principalmente de nós deixarmos esse ciclo de repetição para entrarmos num ciclo de renovação. Quando Jesus disse que era necessário abandonar o homem velho, deixar o homem velho para trás, e quando ele também disse que para conhecer o reino de meu Pai é necessário nascer de novo, ele estava nos falando não só da reencarnação, porque ali ele já plantou a semente desse conhecimento sobre as diversas existências e as reencarnações, mas ele também estava falando de um outro nascer de novo, que é esse de deixar os velhos hábitos, deixar esse homem velho, esse homem já fora de moda, não é? Antiquado para trás, e adotar uma postura de renovação em relação às nossas atitudes. Não deixar que esses hábitos, esses cavalos perigosos, se enraizem em nós em forma de hábitos inferiores. E quando Joana de Ângeles diz, então, que as paixões constituem parte do nosso ser, que nós ainda vamos precisar, enquanto habitarmos a carne, precisaremos ainda dos nossos instintos, como nós dissemos, para inclusive a preservação do nosso próprio corpo. Nós trazemos das existências reminiscências, lembranças. Como nós dissemos, as nossas tendências, sejam boas ou sejam más, são muitas vezes arrastadas de encarnação para encarnação. Todas as experiências que nós vivemos nas nossas encarnações ficam registradas no nosso perispírito e são levadas à nossa próxima passagem pelo planeta Terra e muitas vezes são acionadas por pequenos fatos ou estímulos. A mente humana, o nosso inconsciente, é o computador pelo qual o perispírito vai se manifestar para trazer alguma tendência, seja ela boa, seja ela ruim. Vamos entender um pouquinho disso? Se nós imaginarmos que isso aqui somos nós, como espíritos eternos que somos.
não nós hoje, mas o nosso eu sou, nós como espíritos que já passaram por diversas existências e que está continuando aí o seu caminho pela eternidade. Nós já tivemos várias existências, nós já tivemos várias experiências. Só para a gente entender como funciona isso, desse acionamento das nossas lembranças e das nossas reminiscências. Em uma certa encarnação, eu tive ali uma experiência com drogas. Ficou lá atrás, eu desencarnei e esse vício ficou lá nessa existência. Eu então reencarno depois de certo tempo, posso não ter contato nenhum com esse velho vício. Desencarno novamente. Depois de um certo tempo, reencarno novamente. Passo pela minha infância, pela minha adolescência, vou para a faculdade e numa festa da faculdade alguém vem e me apresenta e me oferece droga. Nesse momento, há um acionamento lá no meu inconsciente dessa reminiscência que veio lá de outra existência, que não necessariamente foi a última, e que vai acionar aquele comando. É aí que entra o domínio do cavalo perigoso. É aí que entra o domínio das nossas paixões. É aí que nós vamos fazer a escolha, não é? E dependendo da nossa vontade, pelo que disse aqui o Espírito da Verdade ali na pergunta que Kardec fez, como são poucos os que se esforçam, precisa apenas de uma dose de vontade. Se nós utilizarmos ali a nossa vontade, é que nós vamos fazer a escolha entre o sim e o não. Por quê? Se eu escolher o sim, eu vou ainda carregar por mais essa existência, essa reminiscência. Mas pode ser que se eu optar pelo não, eu estou me livrando, talvez, para sempre, daquilo que eu venho arrastando por diversas e diversas e diversas existências e ainda não consegui me livrar daquele vício. Mas isso não acontece só para coisas ruins também. Vamos imaginar que eu também, em uma outra existência, eu era salva-vidas e fiz diversos salvamentos. Eu trabalhava como salva-vidas, salvei diversas vidas no mar. E tudo bem, desencarnei. Reencarnei, desencarnei, reencarnei, desencarnei, reencarnei. Hoje não sou salva-vidas, sou advogado. Marquei uma pescaria com os meus amigos e um amigo cai no rio e começa a se afogar. Esse pequeno estímulo, esse pequeno fato vai acionar aquela reminiscência. Aquele dom que eu adquiri lá numa outra existência e que o meu perispírito deixou lá registrado no meu inconsciente, é a minha mente, que é o computador que processa tudo isso, vai me chamar, você sabe salvar. E então eu vou salvar aquele amigo que está ali se afogando. E é assim que funciona, portanto, as nossas tendências, sejam elas boas, sejam elas ruins. Quanto às ruins, cabe a nós saber se nós vamos continuar naquele ciclo de repetição, que muitas vezes não é só dessa nossa existência, mas que nós viemos carregando e arrastando aquele fardo durante diversas encarnações, ou se eu vou optar pela renovação. Vou domar aquele cavalo bravo, vou controlar aquele meu instinto e vou me renovar. Vou deixar aquele homem velho para trás. Portanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos dizem que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Voltamos aonde? Lá na mensagem que Chico nos deixou. Em qualquer parte a vida te conhece pelo que és, mas apenas te valoriza pelo que fazes de ti. Nós temos muitas inclinações, né? Como dissemos, nós temos muitas tendências, reminiscências de várias existências que já tivemos. E nós temos uma inclinação, às vezes, que é de carregar as nossas mágoas, as nossas raivas, os nossos rancores por tempo mais do que necessário. Quanto pesa esse livro? 50 gramas?
nem 100 gramas, acredito. Não importa o peso absoluto desse livro. Se eu ficar segurando esse livro por 1 minuto, não vai acontecer nada. Ele não vai me incomodar, seguro numa boa por 1 minuto. Se eu segurá-lo por 1 hora, ele vai começar a me incomodar. Eu já vou começar a não encontrar posição para segurá-lo. Se eu segurá-lo por 1 dia, meu braço provavelmente já vai estar adormecido no final do dia. Ele já vai estar me incomodando bastante e já vai estar me atrapalhando nas outras coisas que eu tenho que fazer. Se eu segurar esse livro por 1 semana, eu provavelmente vou estar paralisada, sentada, só segurando o livro e não fazendo mais nada da minha vida. A mesma coisa acontece com as nossas mágoas, com os nossos rancores, com as nossas raivas. Se eu seguro por 1 minuto, não tem problema nenhum. A gente passa aquele momento de raiva. Se eu carrego por mais 1 hora aquele rancor, se eu carrego por um dia inteiro, se eu carrego por 1 semana toda, se eu carrego por 1 ano, se eu carrego por toda uma existência, eu provavelmente vou ficar paralisada por causa daquele sentimento que ficou ali enraizado, porque eu não consegui renovar, porque eu não consegui transformar, transcender aquele sentimento. E isso é ainda parte dos nossos instintos mais primitivos. Isso ainda é. Quando nós falamos daquele homem primitivo lá no início, que tinha braços longos, pelos no corpo, ele agia assim. Rancor, ódio, raiva, não é? Nós já estamos na hora de começar a controlar um pouco mais isso. E um outro instinto, uma outra inclinação que nós temos, algumas pessoas têm, né? Nós não. É a nossa inclinação a julgar. Ainda falta muita indulgência para nós usarmos para com os nossos semelhantes. Nós julgamos, nós criticamos o tempo todo praticamente. E Emmanuel nos deixa uma mensagem muito bonita quando ele diz que o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Daí o imperativo de grande vigilância, para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante um amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Com as cores que temos por dentro, nós vamos julgar o que vemos lá fora. Portanto, que nós tenhamos cores lindas, claras, brilhantes, reluzentes dentro de nós. Deixemos o barro, a lama, que muitas vezes ainda nos assola, nos banha, para que nós julguemos os aspectos de fora. E que as nossas atitudes sejam sempre as de renovação. Deixemos o homem velho lá para trás, aquele antiquado que já não serve mais para o momento que nós vivemos hoje e para o nível intelectual que já atingimos. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, Vivian, pela palestra. Vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho de passe. E, ao retornarmos do passe, voltemos aqui para o salão, porque é o momento da nossa vibração, em que nós oramos em favor do bem do planeta, do bem da nossa cidade, do nosso país. E é muito importante a nossa participação nesse trabalho de vibração para encerrarmos a reunião da noite.